Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, a segunda carta que o Cordeiro envia à igreja hoje em Esmina. Capítulo 2. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. A carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, pela qual você está passando, sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmias do que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Irmãos, o tema de hoje que eu quero tratar com vocês é a fidelidade ao Cordeiro de Deus. E uma fidelidade que não é apenas momentânea, não é apenas, se refere a um dia só, uma semana, ou um mês, ou a cada 6 meses, ou um ano, 2 apenas, quem sabe, 10 anos. Não. O Senhor não é com aquele que retrocede, Ele é com aquele que vai até o fim. E esse texto deixa muito bem claro, nítido, que nós, como igreja, a exemplo da igreja primitiva, a exemplo da igreja de Esmirna, que a gente não vê aqui o Cordeiro dizendo que tem nada contra ela, pelo contrário, dizendo que conhece ela, que sabe da tribulação que ela está passando, sabe das lutas que está enfrentando, e que mesmo assim ela se encontra fiel. Então o tema que eu quero tratar com você hoje, nessa noite, é fidelidade até a morte. É até a morte. É um casamento. Nós somos a noiva de Cristo. Quando o Senhor nos chamou por meio da pregação do Evangelho, Ele nos convenceu que estávamos condenados ao inferno, que só tinha um jeito para nós, reconhecemos os nossos pecados, e que não conseguimos salvar a nós mesmos, que precisávamos de um Salvador, e esse Salvador foi quem Ele enviou a este mundo para nos substituir e derramar o seu sangue na cruz do Calvário por nós, para ser o homem perfeito que eu e você não conseguimos ser, para vivemos a vida que era para nós vivermos uma vida de fidelidade a Deus, sem pecado, porque o homem foi criado para isso. Quando Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden, eles foram criados sem pecado. O homem e a mulher foi criado para viver eternamente sem pecado, mas eles pecaram. Eles decidiram a viver de uma forma autônoma. Eles decidiram então a desagradar ao Senhor.
não ser fiel até a morte. E por isso que a morte entrou no mundo. Então, assim como a morte entrou por meio de Adão, a vida entrou por meio de Cristo, a vida eterna. E só por meio de Cristo nós temos acesso de volta para casa, de volta para Deus. E nós só teremos esse acesso de volta para Deus se eu e você formos fiéis ao Senhor até a morte. Até a morte, irmãos. E é isso que Cristo está tratando aqui com a igreja de Esmina. Ele está dizendo assim: essas coisas diz o último, o que esteve morto e tornou a viver. Ele disse: eu morri por vocês. O que vocês estão passando, o que vocês estão enfrentando, não é nada mais e nada menos aquilo que eu enfrentei. E vocês estão enfrentando isso porque vocês estão do meu lado. Vocês estão enfrentando essas lutas, essas tribulações, essas perseguições, ao ponto que alguns estão invadindo a casa de vocês e levando a cativeiro, levando ao Marte. Mas tudo isso que vocês estão passando, eu sei que vocês não estão passando à toa. Vocês estão passando por minha causa, porque vocês me amam, porque vocês creem em mim. E assim como eu morri e ressuscitei, aquele que for fiel até o fim, de maneira nenhuma passará pela segunda morte. Embora, irmãos, nós sabemos que na volta de Cristo, alguns não vão passar pela primeira morte, serão arrebatados, terão seus corpos glorificados, irão passar a eternidade com Cristo sem passar por nenhuma morte. Oi? Eles não irão passar pela morte. Mas enquanto o Senhor não vem, se Ele não vir, eu e você iremos passar por essa primeira morte. Mas nós não sofreremos dano algum pela segunda morte. Essa segunda morte é a morte eterna. É a morte da morte. É a morte com a morte. E o Senhor está deixando bem claro sobre isso. Ele disse assim, versículo 9: conheço, vamos ler juntos? Conheço a tribulação pela qual você está passando. Por que ele disse isso? Eu conheço. Porque ele passou. Porque ele passou. Ele só pode dizer para essa igreja: eu sei o que você está passando, porque eu passei. Porque só sabe a dor que alguém está passando quando passou por ela. A gente fala com propriedade. Eu já passei por muitas perdas, muitas decepções na vida. Enterrei meu irmão, fui visitá-lo na cadeia, livrei ele de morrer antes, que ele estava devendo a traficante, e cresci vendo o meu pai espancando a minha mãe, morei em barraco de tábua, o chão era de terra pisado, jogava água para ficar durinho, depois varria, ficava parecendo piso. Em casa não tinha luz, era lampião. Não sei se você conhece lampião. Conhece? Colocava uma camisinha assim, lampião. Enfim, passei um pouco de apuros. Então eu sei o que é sentar com uma mãe que perdeu um filho, que a minha perdeu. Eu sei a dor de um irmão que perdeu o outro, porque eu senti. Eu sei, irmãos, orientar várias pessoas
Tem coisas que eu não passei, mas tem muitas coisas que eu passei. E quando você passa por luta, por dificuldade, nós estamos sendo moldados à imagem e à semelhança de Jesus. Essa igreja estava passando por isso e ela estava sendo moldada à imagem de Cristo. Então, quando você passar por uma luta, você passar por uma tribulação, de repente você esteja passando um luto, esteja passando, seja qual for o problema, saiba que o Senhor está usando essa situação para que você possa continuar, mesmo em meio às lutas e tribulações, que você possa continuar sendo fiel. Fiel a Jesus. Suportando, confiando, esperando nele. Porque com ele vem o livramento, com ele vem a vida eterna. Ele disse: eu conheço a tribulação pela qual você está passando. E não só isso, eu conheço a sua pobreza, embora você seja rico. Economicamente falando, financeiramente falando, essa igreja era uma igreja simples. Era uma igreja pobre. Mas ao mesmo tempo, era uma igreja rica, espiritual. Era uma igreja que tinha comunhão com Cristo. Era uma igreja que estava vivendo o seu grande, o único amor. Ao contrário da igreja que nós estudamos na semana passada, a igreja de Éfeso. Que era uma igreja também perseverante. Mas ela não era espiritual. Ela tinha perdido a espiritualidade, a comunhão, a intimidade com Deus. E o Senhor conhece. Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe se você tem sido uma pessoa espiritual. Porque a igreja de Cristo é uma igreja espiritual. É uma igreja que tem relacionamento com Cristo, que vive para a glória de Deus, que é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo, que é fiel a Cristo. Ela não troca Cristo por nada e por ninguém. Então a igreja de Esmirna vivia num ambiente hostil. Apesar disso, Jesus não repreende ela, mas consola ela. Essa mensagem de hoje é uma mensagem de consolo, dizendo que você não está sozinha e eu sei o que você está passando. E é isso que o Senhor traz para nós hoje, irmãos. Ele está dizendo para a igreja que nós não estamos sozinhos, e louvado seja Deus. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Senhor está presente, e bem presente conosco. Ele anda no meio dos candeeiros. Ele anda no meio da igreja. Ele conhece a sua igreja. Ele conhece o que você está vivendo e sofrendo. Então a fidelidade a Cristo, mesmo em meio sofrimento, é o grande destaque dessa mensagem. Cristo apresenta então-se a ela como um vencedor. O Deus que ela estava servindo, que ela estava sendo fiel, não era um Deus morto, não era um Deus criado pela mão humana, não era um Deus que tinha que ficar tirando pó dele, ou tinha que segurar ele para transportar de um lado para o outro, da estante para o criado mudo, com muito cuidado, porque se ele caísse, despedaçaria, porque era de gesso, ou de madeira, ou de vidro, feito pela mão do homem. Não, mas sim um Deus vivo, um Deus glorioso. Amém? Jesus então aqui, ele via a condição verdadeira daquela igreja. Aprenda o seguinte, queridos: fidelidade e sofrimento não significa a ausência da bênção de Deus na vida de uma pessoa.
A prova disso é que essa igreja estava passando por essa luta, porque a teologia coach, a teologia da prosperidade, elas titulam as pessoas dizendo que se ela não está enriquecendo, se ela não está prosperando, se ela não tem dinheiro no bolso, é porque Deus não é com ela, porque existe o espírito da miséria na vida dela. Puro engano, puro engano. Terceiro, Cristo alerta essa igreja dizendo o seguinte: olha, não pensa que a coisa vai melhorar, não. Parece que a gente está vivendo nesse tempo, né? Parece que a coisa está pegando. Ele está dizendo aqui, ó, versículo 10, ele diz assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. A vitória não é sabor de mel, não. Você não vai ter vitória, não, por enquanto não. Você vai sofrer. A igreja verdadeira de Cristo, ela sofre nesse mundo, irmãos. A igreja de Cristo, ela sofre, ela geme neste mundo. Por quê? Porque o mundo odeia a igreja de Cristo. Você pode ver que Jesus disse: quando você for perseguido por causa do meu nome, lá no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Ele disse quando, vamos ver o que ele disse? Abra aí, Mateus capítulo 5. Jesus sentado com os seus discípulos, quando se aproximou a multidão, Jesus disse, versículo 11: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo, vai ter mentira, irmão, e mentindo, e disserem todo mal contra você. O que você tem que fazer? Chorar? Você tem que chorar, você tem que falar, quer saber de uma coisa? Eu não vou para a igreja não. Quer saber de uma coisa? Eu não quero saber mais de nada não. É isso? O que Jesus disse? Alegre-se e exultem. Por quê? Porque é grande a sua recompensa onde? Aqui na terra. Ele está dizendo que você vai ter uma mansão, que você vai ter um carro. Não. É grande a sua recompensa no céu. Aí ele conclui dizendo: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes. Então fica tranquilo que você não está sozinho não. Tipo assim, fica tranquilo que não é só você não. Os profetas, Jesus passou por isso, e nós iremos passar. Amém? Pastor, já estou passando. Então você não tem que ficar triste não. Ele mandou fazer o quê? Alegrai-vos, alegre-se, louvado seja Deus. Estou dizendo sendo perseguido porque não nasceu de novo não, porque é mau caráter, não é isso não, hein? É por causa do nome, por causa de Cristo, por causa da fé em Cristo Jesus. Eu não posso pular isso aqui, ó. No versículo 9 ele disse assim, ó, continuando, que ele disse: conheça a sua tribulação, do qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Aí ele diz assim, ó: e há blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Quem são esses? Quem eram esses? Os falsos profetas, que estavam se infiltrando no meio da igreja, querendo desviar a igreja, mostrando-se santo, mostrando-se uma santidade, dizendo que eram eleitos, que eram judeus, mas não eram. Eles se vestiam com vestes sacerdotais,
mas por dentro eles eram, Jesus disse, porque Jesus vê o que está por dentro, é ou não é? Ele vê o que está dentro da gente, ele sabe quem é templo do Espírito Santo e aqueles que são sinagoga de Satanás, irmãos. Cuidado, nós temos que estar atentos, porque na igreja, no meio do povo, existe aqueles que são templo do Espírito Santo e aqueles que querem se fazer santo, e que Jesus está vendo que não é, está dizendo que lá dentro não tem Espírito Santo, lá dentro é nada mais. Isaías, é isso aí. Sinagoga, morada de demônios. Por quê? Não nasceram de Deus. Por quê? Não querem sofrer perseguição. Por quê? Só querem status, só querem posição, só querem ofício, só querem isso, só querem ser, mas não tem o Espírito Santo. São sinagoga. Se declaram judeus, se declaram eleitos, filhos de Deus, mas o Senhor olha lá dentro e diz assim, não é não? Está enganando o irmão, mas a mim não engana. Que sejamos templos do Espírito Santo, que sejamos moradas do Espírito Santo. Amém, gente? Ele disse assim, para a gente encerrar: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês aonde? Na prisão, para que vocês sejam postos o quê? À prova. Deus permite a gente passar por injustiça. Deus permite, irmãos. Para quê? Para que possamos ser postos à prova. Para ver se realmente você é templo ou você é sinagoga. Ou sinagoga. E passem por tribulação de 10 dias. Aí ele dá um conselho. Aí ele chama a igreja à fidelidade. E a fidelidade até a morte. Jesus, ele promete para quem é fiel até a morte algo glorioso. Olha o que ele disse aí: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Se for possível, entrega a sua vida por mim. Seja fiel até a morte. Pode matar. Pode, estou pronto para morrer. Entrega a sua vida por mim. Seja fiel até a morte. Porque se você morrer, a hora que você sair desse corpo, você recebe uma coroa. A hora que você sair desse corpo corruptível, a alma sair, tome uma coroa na cabeça. Que coisa gloriosa. Como é bom sofrer por Cristo. Como é bom ser fiel. E tem gente, qualquer coisinha, não quero mais saber de Jesus. Tropeçou. Irmãos, nós temos que ser crente raízes de oração. Quer aguentar pancada? Quer aguentar tribulação, perseguição, injustiça? Santificação, irmão. Joelho no chão, jejum e oração. Joelho no chão, jejum e oração. Leitura da Bíblia. Comunhão com Cristo. Senão você não aguenta. Senão não aguenta. Então ele está nos convocando a sermos fiéis a Ele. Continuar a ser fiel a Ele. Até o fim. Até o fim. E fim de morte. Porque a fidelidade a Deus é mais preciosa do que a segurança terrena. Vou repetir. Preste atenção nisso.
A fidelidade ao Senhor até a morte é mais preciosa do que a segurança dessa terra. A promessa ao vencer, no versículo 11, Jesus disse: o vencedor não sofrerá dano da segunda morte. Ele disse isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. O que é vencedor? Eu já falei aqui. O que é o vencedor? O vencedor é aquele que suporta a dor até o fim. Venceu a dor, vencedor. Aquele que vence a dor até o fim. Até o fim, irmãos. Mas ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer. Ele disse então, a promessa é a vida eterna com Cristo, livre de qualquer condenação. Conclusão e apelo para a igreja no dia de hoje. Cristo conhece o sofrimento. E Cristo não apenas conhece o meu, o seu, o nosso sofrimento, a nossa dor, mas Ele está me encorajando, Ele está me chamando, Ele está te chamando, Ele está nos chamando nessa noite, a fidelidade. E não só nos chamando a fidelidade, mas está garantindo para mim e para você a vitória eterna. Amém? Então, que possamos sair daqui hoje, permanecendo fiel a Cristo, mesmo sob pressão, mesmo sobre decepção, pois a fidelidade de hoje, ela produz a recompensa de amanhã. Você pode repetir isso comigo? Repita comigo: a fidelidade de hoje, ela produz a recompensa eterna no amanhã. Fique em pé no seu lugar.